E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Bora lá então, turma, para nossa aula de Revolução Francesa, de número 4. E é o seguinte, mano, você que veio aí acompanhando as nossas aulas aí, você tá vendo que o bicho tá pegando, né, na nossa aula. E na última vez que nós nos encontramos, eu falei para vocês que o rei da França, o Luís XVI, tava, ó, enquadrado, mano. Prenderam o cara. Prenderam. Foi a quarta jornada revolucionária, né? E aí fica aquela situação. Você fica pensando assim, mano, o que aconteceu com a França, cara? O que aconteceu com a revolução? Porque até então, cara, tava uma doideira, né, mano? Uma loucura. O povo na rua, a revolução foi pro campo e teve um grande medo, teve toda aquela loucura. E o que aconteceu, mano? A gente vai entender o que aconteceu hoje, tá? E vamos dar um subtítulo para essa aula aí, vamos chamar ela de Monarquia Constitucional, tá? Pô, professor, mas não mataram o rei? Calma, mano, calma. Tu quer ver sangue, né, mano? Tu quer ver a destruição, né, mano? Você quer ver o bicho pegar na aula. Mas calma, ainda não, tá? Tem um processo até lá, né? O fato é o seguinte, o rei estava preso, mano, né? O governo tinha tecnicamente acabado ali, né? Muitos nobres fugiram, muitas autoridades fugiram e ficou aquela pergunta no ar: o que vai acontecer? Quem vai governar? Né? E aí a galera meio que se reuniu lá no Palácio de Versalhes, né, cara, para tentar decidir o que ia acontecer com a França. E aí os caras descobriram o seguinte, mano, que os revolucionários, né, cara, a galera não pensava igual, mano. Né? Assim, se você pensa que todo mundo que estava envolvido na Revolução Francesa, ali, toda aquela galera do Terceiro Estamento, todo mundo tinha o mesmo objetivo, o mesmo interesse, cara, você tá meio enganado. Ah, professor, pô, os caras não queriam tirar o Luís XVI e acabar com a monarquia? Sim, era o primeiro interesse dos caras. Só que depois que cai o governo, o que a gente faz? O que a gente vai criar? Né? Então, assim, a primeira impressão, cara, a primeira constatação da galera, depois de ter feito a quarta jornada revolucionária, é que não havia um consenso, mano. Então a galera se reuniu ali para debater, para conversar sobre o que ia acontecer e, mano, muito blá blá blá, lero, lero, né, cara, e não tinha tanto consenso nesse momento. E o que é pior, né, cara? Qual foi um dos motivos da Revolução? Um dos motivos da Revolução é que a França estava quebrada, mano. Vocês lembram, né, da situação que a França estava passando, econômica, depois veio aquela questão ambiental, né, cara, né, de secas, de chuva e tudo mais, e ferrou com os caras, né? E aí, esse problema existia. Né? Não foi solucionado esse problema financeiro, não foi, não resolveu. E o que é pior, né? O problema tinha se agravado, cara, mais ainda, porque lembra que a revolução foi para o campo, então as colheitas pararam, o comércio ficou muito limitado, então o problema financeiro ele piorou. Então, cara, olha a situação em que a França se encontrava, né? Então, no meio de toda essa situação, no meio de toda essa confusão, os caras começaram a dar os primeiros passos para tentar estruturar o que viria a ser a nova França, né, cara, ali depois de toda a Revolução. E um dos passos dos caras foi se resolver com o primeiro, com o que era, né, o primeiro estamento, porque nesse momento você já não pode mais falar, né, de primeiro estamento aí. Então os caras chamaram a igreja, né, e falaram assim para os caras: ó, mano, seguinte, até agora vocês estavam no topo, mano. Vocês faziam parte do governo, vocês estavam envolvidos com o governo. Agora acabou.
acabou. A igreja não se mete mais nos assuntos políticos e a igreja também não vai ser mais tão independente assim, cara. A igreja vai ter que seguir algumas regras aqui dentro da França. Ah, não, mas a igreja tem a liberdade dela, só respondo pro Papa. Eu falei assim, meu amigo, aqui dentro da França agora quem manda é nós, meu chapa. São os revolucionários, o seu rei tá preso, a nobreza fugiu. E aí, o que você vai querer, mano? Você vai querer enfrentar a gente? Os caras não são loucos. E aí a igreja teve que sambar de acordo com a música dos revolucionários. O que os revolucionários queriam? Eles queriam que a igreja ela jurasse fidelidade à revolução. E qual que é o simbolismo disso? O simbolismo disso era que a partir daquele momento a igreja não se colocasse mais contra a revolução, não fizesse mais pregações contra a revolução, não usasse, né, da credibilidade, da autoridade espiritual dela para criticar a revolução. A partir daquele momento, a igreja fica caladinha sobre a revolução e toca a vida dela, né, sobre, né, a parte espiritual. Então isso era já também para garantir um aspecto ideológico da revolução, porque até a partir daquele momento a igreja não se manifestaria mais sobre questões políticas, né? E se você pensar no contexto da França, no contexto histórico da França, mano, isso foi revolucionário, cara. Você está falando de uma França que estava no antigo regime ainda, onde você ainda não tinha tanta diferença, né, entre poder político, né, e poder religioso, porque os dois eles casavam. Né, o rei ainda governava, né, de acordo com a teoria do direito divino. Então, dar esse chega para lá no poder da Igreja Católica foi forte. Foi forte, né? E tinha uma outra questão também envolvida nisso, porque ao colocar a Igreja, né, um pouco de canto no governo e vamos dizer, um pouco assim, abaixo do que seria o governo, abaixo das leis, né? As propriedades, muita riqueza, muita grana que era da igreja passou pro cofre do governo. Né? Não foi uma coisa que a igreja curtiu, não foi algo que a igreja bateu palma, né, cara? Mas os caras tinham que aceitar, porque não tinham mais poder. Ou era isso, ou era nada, né? E isso foi também uma das maneiras de tentar resolver o pepino ali das finanças, né, cara? Do governo, das dívidas, dos investimentos que precisavam ser feitos, porque a igreja era muito rica, tinha muita terra, tinha muitos bens. Então foi uma maneira de tentar solucionar esse problema aí. Né? Então, mesmo em todo aquele caos, mesmo no meio de toda aquela tormenta, a coisa caminhou um pouco. Deu uma caminhada nesse sentido, né? E aí você pensa assim, tá bom, professor, então isso estava acontecendo, né, ali na França, o pau comendo, a igreja, né, daquele jeito tendo que se sujeitar ao Estado. E o rei, mano, o que estava acontecendo com o rei? O rei, eu vou contar uma coisa para vocês. O rei, ele pensou assim, mano, tô aqui, tô preso, tem nada para fazer, vou fugir. Mano, vou fugir, cara, vou fugir. O Luís XVI, mano, juntou a tralha dele, cara, e queimou o chão, cara, e tentou fugir da França, saca? E o que tava por trás disso tudo? Quando a notícia se espalhou pra Europa toda, né, tipo, ó, prenderam o rei da França, mano. Os caras estão no veneno. Havia uma expectativa que o rei ia, né, morrer. Então todas as outras monarquias já levantaram a orelha, mano. Sabe, a Áustria, a Prússia, que estava do lado dos vizinhos, né, cara? Espanha, todo mundo ficou com a orelha em pé porque pensou, mano, e se essa revolução vier pro meu país, cara? E se essa revolução chegar aqui, eu tô frito, mano. Eu tô frito. Então, assim, de certo modo, essas monarquias europeias se mobilizaram ali para tentar mediar a situação, tentar resgatar, sei lá, né, o Luís XVI e tentar acabar com a Revolução Francesa antes que ela acabasse com eles, né? Esse era o medo, essa era a preocupação dos caras. Né? Então o Luís XVI ele não tentou essa fuga à toa, ele sabia que tinha alguém esperando ele. E realmente, né, cara, pô, lá na fronteira com a Prússia, né, eu coloquei aqui a bandeira da Alemanha para você se situar, tá? Mas na época a gente não podia falar de Alemanha porque a Alemanha ainda não existia, né? Você tinha ali, né, outros territórios ali, tá?
Um deles a Prússia. Então, cara, você tinha pessoas ali que estavam de acordo, esperando o Luís XVI, tipo, pô, mano, pula cerca aí, cara, pula cerca aí, vem pra cá, que eu te salvo e faço um pezinho aí, vem pra cá, né? Professor, isso deu certo? Então, né? É um rei que tá fugindo. Não é qualquer pessoa. Então, um rei não vai fugir de qualquer jeito, ele vai fugir com estilo. Né? É um rei que tá em fuga, mas ele tem que chegar no outro lado com estilo, com um rei, né, mano? Com status. E no meio dessa brincadeira aí, nessa tentativa de passar a fronteira aí entre os dois países, alguém percebe, fala, olha lá, mano, não é o Luís XVI que tá fugindo? É, mano, é ele mesmo. Rapaz, mas esse cara, mano, e agora? Ah, chama a galera, mano. Ô, turma, ó o Luís XVI fugindo ali. Pô, mano, Luís XVI fugindo. Não. Prende o cara, mano. Prende o cara. E prenderam ele na fronteira, mano. E aí a coisa ficou pior pro lado dele. Porque ele não era só um monarca que tava perdendo o trono e que ainda tinha a chance de negociar. Agora ele era fugitivo, mano. E aquela galera mais rebelde na França, os revoltosos, estavam mais brabo com ele, mano. Estavam mais brabo com ele. E aí levaram o homem embora de novo. E aí os caras tiveram um certo cuidado. Porque o raciocínio era o seguinte, ó, o Luís XVI tentou fugir, deu uma demonstração aí de que não está muito contente com a revolução. Esse cara tá querendo arranjar problema pra gente. Vamos tentar resolver a situação com esse cara primeiro. Levaram o Luís XVI de novo pra cidade, reuniu lá com os revolucionários e o papo foi mais ou menos assim. Luís, vem cá, mano. Nós dois, eu e você. Luiz, nós dois. É meu WhatsApp, gente, deixa ele ali. Nós dois. É o seguinte. Você não tem outra opção, meu querido. Você tem que jurar fidelidade à Constituição. Ou você faz isso, ou a situação vai ficar mais difícil ainda para você. E você que está me vendo aí, você deve estar pensando assim, tá, professor, mas... E o Kiko? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou te contar. Jurar fidelidade à Constituição era um gesto absurdamente revolucionário para aquela época, mano. Transformador pra caramba. Por quê? O que é o governo absoluto? Governar na base da autoridade divina. Tipo, Deus me enviou, eu estou acima de todos, eu crio as leis e eu aplico as leis. Então as leis estão abaixo de mim. As leis, elas não se aplicam à minha pessoa. Eu só vou prestar conta dos meus atos a Deus quando eu morrer. E acabou. Quando eles colocam para o Luís XVI, Luís, você vai jurar fidelidade à Constituição. É como se eles estivessem aceitando essa mudança. É como se ele falasse o seguinte, não, tá, beleza, eu aceito a Constituição, a partir de agora eu governo abaixo das leis. As leis, elas estão acima de mim e beleza, e se eu fizer besteira, eu vou arcar com as consequências. Então, assim, jurar fidelidade à Constituição era um negócio extremamente sério, extremamente impactante e transformador na história da França. E os caras meio que obrigaram ele a fazer isso, cara. E mano, tipo, ele já tentou fugir. Não, ele já estava queimado com os caras lá atrás, desde os Estados Gerais, que ele não quis fazer as transformações que todo mundo queria. Aí ele tentou fugir. Todo mundo já estava mais bravo. Cara, mano, ele estava correndo um risco de vida já. Meu, o que ele fez? Não, beleza, tá bom. Vou jurar fidelidade à Constituição. Aí você tá pensando assim, pô, professor, então resolveu o problema, né? Acabou o absolutismo, as leis estão acima de todos os cidadãos da França e... beleza. Calma. Vamos entender o que é essa Constituição aí que eles criaram ali para tentar remediar ali o governo na França.
Seguinte, essa Constituição, ela, ela trazia a questão do voto censitário. E o que é um voto censitário? O voto censitário, ele é um voto onde determinadas pessoas participam da política. Pessoas que, entendeu, que não têm, estão de fora. Então você cria critério financeiro para algumas pessoas votarem e você cria critérios financeiros para algumas pessoas concorrerem aos cargos. E o que está por trás dessa questão do voto censitário? Isso é muito louco, mano. Porque a questão do voto censitário é a burguesia, saca? Lembra do Terceiro Estamento? Você tinha a burguesia, operariados e os camponeses, certo? Então, a pegada do voto censitário é a burguesia chegando para esses grupos e falando: turma, valeu, obrigado, tá? Até aqui vocês me ajudaram a tirar o rei, tá? Agora daqui para frente eu comando sozinho, tá? É mais ou menos assim. É a burguesia colocando os camponeses, os operários de lado, mano. A galera mais pobre da França de lado e a burguesia tomando conta do poder, né? Através da lei. Porque só eles, né, que tinham condições financeiras, é que poderiam governar. E o que dizia, né, essa Constituição para ela ser censitária? Ela colocava assim que só poderia participar da política quem pagava altos impostos. Não é só quem pagava imposto, todo mundo pagava na França, todo mundo era ferrado, mas quem pagava um imposto muito alto, esses caras poderiam participar votando, escolhendo os seus candidatos. E só quem era muito rico, tinha muita grana, poderia concorrer aos cargos ali no parlamento. Então, automaticamente, mano, camponeses, operários, toda aquela galera que lutou, que foi pra rua, que enfrentou as tropas, que morreu, que deu sangue, essa galera foi, ó, colocada de lado, meu querido. Foi abandonada e os burgueses tomaram conta do governo. Né? Era uma forma da burguesia assumir o controle do governo. Aí você fala: professor, e como é que o pessoal reagiu a isso? Meu, reagiram mal pra caramba, porque todo mundo sentiu um tapa na cara que levou por conta dessa situação, né, mano? E a burguesia, tipo, pô, tô mandando bem, né, cara? Eu fico imaginando a cara do Luís XVI, né, mano, olhando pra turma lá que fez a revolução, né, dando risada, tipo, e aí, mano? Vocês me tiraram do governo, acharam que iam, né, ter uma república e dançaram, né? Quem vai mandar aqui é a burguesia e vocês estão de fora. Então, olha só, mano, que balde de água fria que foi, cara, esse momento, saca? Dessa Constituição que vem ali para tentar organizar o governo e organiza de uma maneira, assim, bem, né, bagunçada. Aí você está se perguntando assim: tá bom, professor, mas então toda a burguesia podia participar do governo? Não, é a alta burguesia, tá? Porque dentro da burguesia você também tem uma classificação. Não pensa que só o cara que era burguês ia estar representado no governo. Não. Você tinha aquele burguês, que era comerciante, que era a baixa burguesia, né? Que eu vou falar deles agora. Esses caras também não estavam contemplados naquilo lá. Porque era só quem pagava muito imposto que ia votar. E só quem tinha muita grana que ia ser candidato. Então até mesmo a baixa burguesia estava de fora ali. Então muita gente ficou de fora e deu muita treta. Aí você deve estar se perguntando assim: tá bom, professor, então quem eram esses caras que estavam ali fazendo a revolução? Vamos entender melhor quem que era essa sociedade, quem eram esses revolucionários. Tá, então vamos entender. Eu coloquei um grupo aqui para representar aquela galera mais pobre, aquela galera da classe, né, bem trabalhadora, aquela galera mais punk mesmo, camponeses e operários, tá? E junto com eles você tinha uma burguesia, uma pequena burguesia, comerciantes, uma classe média, vamos assim dizer, tá? E havia também uma galera que, pô, mano, tinha muita grana. Uma burguesia lá do térreo, tá ligado? Uma galera muito endinheirada. Então, toda essa galera tava misturada ali no meio da revolução e brigando para ver como ia ser esse governo. Então, nesse momento, começam a surgir umas divisões, e essas divisões começam a surgir por conta das diferenças de opiniões, e da diferença dos desejos e da vontade deles de para onde levar o rumo da revolução. Então, você tinha uma galera ali que se intitulava de jacobinos, né? Porque eram orientados, se aproximava de um líder chamado Jacob, é uma outra história que eu não quero entrar aqui, tá?
Esses jacobinos, a grosso modo, era uma galera mais radical, mano. Por que radical? Porque eles queriam maior participação política, queriam maiores transformações e piriri pororó. E essa galera, esse grupo jacobinos, meio que contemplava essa baixa burguesia e esses camponeses, esses operários, essa galera mais pobre, saca? Então, assim, você tinha camponeses e operários, você tinha ali uma burguesia, e essa galera ia se articulando em torno das ideias, né, dos jacobinos ali. Beleza. Dentro dos jacobinos, você também tinha uma divisão, porque uma coisa eram os pequenos burgueses, os caras que tinham poder aquisitivo e trabalhavam na venda e na compra de produtos. Outra coisa era a galera, mano, que trabalhava nas fábricas, era mão de obra, eram os camponeses, uma galera que não tinha acesso à educação e tal. Então, dentro do próprio grupo de jacobinos, você tinha uma pequena divisão ali. Você tinha essa galera um pouquinho, melhor, né, socialmente falando, e uma galera mais paupérrima, mais pobre. E essa galera era conhecida como sans-culottes. Como assim, professor, sans-culottes? Sans quer dizer sem. Culottes, calça. Sem calça, professor? Nossa, professor, mas naquela época podia andar sem calça? Mano, para com isso aí, mano, deixa eu te explicar. Tá vendo esse personagem aqui, ó, que eu coloquei, esse meme aqui, esse desenho? Tá vendo aqui, ó, que ele tá usando, tipo, uma meia calça? Isso não é uma meia calça, isso era a calça deles, era o culote. E usar esse tipo de vestimenta aqui era um símbolo de poder financeiro, de poder aquisitivo. Era caro, mano. Sabe? É que nem tipo o seu iPhone aí, mano. Um negócio que não é qualquer um que tem. Saca? Eu não tenho. Eu tô gravando com um Samsung aqui, J3, mano. Né? Olha o poder propaganda da Samsung, né? Então, assim, esses caras que não tinham culotes, não tinham calças, era uma galera bem paupérrima mesmo, bem pobre. Então eram conhecidos como sans culotes, ó, sem calça. Tipo, o cara é pobre, entendeu? Bem pobre mesmo. Diferente de mim, sou pequeno burguês e tenho minhas calças e tal, né? Então, tinha uma divisão. Então, a grosso modo, os jacobinos já eram radicais. Era uma galera que queria uma transformação, pá. Mas os sans-culottes eram mais, bem mais. Então, tinha uma galera meio moderada ali no meio também, tá? No grupo de jacobinos, certo? E do outro lado, os girondinos. Nossa, girondinos, professor, de onde que vem? Tem a ver com Gironda, tem a ver com uma outra questão. Mano, pesquisa aí e coloca nos comentários pra gente o porquê desse nome girondinos, tá? Eu não quero falar disso aqui agora, senão vai ficar muito longo também o vídeo. Mas é uma curiosidade legal, coloca aí nos comentários que daí uma outra pessoa que vê o vídeo vai saber e vai ser legal, tá? Girondinos. Os girondinos, mano, alta burguesia. Como assim, pessoal, alta burguesia? Mano, banqueiros, donos de indústrias, grandes investidores, uma galera que tinha grana, mano. Uma galera que tinha grana pra caramba, saca? Então, assim, esse era o perfil dos revolucionários. Esses eram os caras que tinham obrigado o Luís XVI a jurar fidelidade à Constituição e tinham obrigado a Igreja a jurar fidelidade à Revolução. Esses eram os caras que estavam batendo cabeça para tentar achar um governo, e foi, né, esses caras aqui, os girondinos principalmente, que articularam aquela Constituição com voto censitário. Então olha quanta gente ficou de fora e ficou brava, mano. Cara, pistola, mano, pistola. Esses grupos eles também divergiam em outras coisas, em outras ideias, né? Por exemplo, né, mas essa galera aqui dos sans-culottes, os caras queriam uma república, mano, um voto universal para homem, mulher, tal, uma coisa que se transformaria. Os caras estavam mirando muito o modelo dos Estados Unidos já, que já era uma referência nessa época, né? Tinha os jacobinos também, uma galera dos jacobinos que também era a favor da república, mas uma república meio diferente, sabe? Tipo, mano, a gente não vai fazer tudo que essa galera aqui quer, entendeu? Vamos fazer uma república menos, assim, república, saca? Vamos fazer uma república, mas nem tanto, assim, né? É uma galera meio isentona, meio do meio ali, sabe? Tipo, eles querem uma república, mas não uma república, entendeu? Uma galera que tá meio ali, né? E você tinha ali os girondinos que queria uma república, queria uma monarquia parlamentarista, mais ou menos no modelo que havia na Inglaterra. Então você tinha um rei lá que governava de enfeite e um parlamento ocupado pela grande burguesia e estava tudo certo. A vida seguia.
né? Então tinha a galera mais radical que queria uma república com transformações radicais, tá? Uns isentão ali no meio, tipo, eu quero uma república, mas não quero que a galera mais pobre, né, suba tanto. Assim, vamos fazer uma comparação legal? É como se fosse a classe média brasileira, saca? É mais ou menos isso, entendeu? Porque a galera, assim, não todos, tá? Não tô generalizando aqui, mas uma galera que eu conheço, né? Então você pega a galera mais pobre e você pega a galera da classe média. Os dois têm uma visão comum. Ah, o Brasil precisa de grandes reformas? Precisa. Precisa de investimento social? Precisa. Vamos investir nas pessoas. Vamos criar um Bolsa Família? A galera, vamos. A classe média, não. Opa, pera. Não. Não. Parou por aí. Saca? Então, de novo, você pega a galera mais pobre no Brasil e aquela galera ali da classe média. Não todos, não estou generalizando, estou falando de novo. Tá? Ah, vamos acabar com a desigualdade no Brasil? Vamos. Vamos criar cotas? Essa galera fala, vamos. Essa galera aqui fala, não. Não quero cotas. Tá errado. Entende? Então, assim, eles têm o mesmo objetivo, mas na hora de pensar políticas públicas, uma galera quer uma coisa melhor para todo mundo, outra galera acha que não, que é desperdício, que não pode. Então é mais ou menos isso que essa pequena burguesia pensava na época da Revolução Francesa. Aí eu fiz essa comparação para você ver que é um pensamento que não acabou assim, que não morreu, né? Infelizmente está aí ainda, né? Então tinham outras divergências também além disso. Por exemplo, esses caras mais revoltosos matam o rei, mano. O rei é nosso inimigo. O rei maltratou a gente há tanto tempo. O rei não estava nem aí com o povo. O rei tentou fugir. Mata o rei. Os sans-culottes eram totalmente a favor disso e fariam isso assim, ó, sem nem pestanejar. Essa galera do meio é aquele negócio. Ah, mata, mas não mata tanto. Professor, não faz sentido. Ou mata ou não mata. É, mas essa galera meio do meio, de cima do muro, os isentão, é assim mesmo que eles pensam. Ah, faz, mas não faz tanto. Né? Ah, mas não faz sentido. Ou é a favor de matar ou não. É, mas vai explicar isso pros caras. É política, mas não é história. E o negócio é confuso, é assim mesmo. Né? E os girondinos não. Os girondinos, não, mano, deixa o rei vivo. O rei vai governar com a gente. Porque o rei é uma autoridade, cara. Pô, vamos, né, vamos manter assim. Então, olha só a dimensão que era, a confusão que era. Como que os pensamentos eram opostos, como que os grupos se dividiam, como que as cabeças se dividiam. Então, não fica aí você, né, pensando aí que tiraram o imperador, tiraram o Luís XVI, então tá todo mundo pensando igual e... Não. Era um negócio confuso mesmo. Tá? Então, assim, cara, essa diferença de jacobinos, girondinos, sans-culottes, esses grupos assim, cara... tumultuaram pra caramba o sistema. Tá? E eu quero que você imagine o seguinte. Tava lá, todo mundo no palácio, todo mundo nos centros urbanos, todo mundo nas rodinhas na rua. Debatendo, discutindo política, tentando ver o melhor caminho para a França. De repente, lá na fronteira, sabe o que aconteceu, mano? Você não imagina, velho. Você não imagina. Se segura na cadeira aí, porque as cenas que vão vir aqui agora são cenas fortes, mano. Forte. Fortíssimo, mano. A classificação 52 anos. Ai, meu Deus do céu. Os caras chegaram ali na fronteira ali e mandaram um recado, mano, pros franceses. Falaram, aí, mano, se liga. A Europa quer o rei no trono. Quer o Luís XVI vivo e no trono. O que esse recado estava dizendo? O recado estava dizendo mais ou menos assim. Se liga aí, franceses, vocês é que estão fazendo essa balbúrdia aí, se vocês não baixarem a bolinha, nós vamos aí pegar vocês, mano. E vai dar treta, mano. E se der treta, vai dar ruim pra vocês. Porque nós vamos pegar os nossos exércitos e vamos invadir aí. Professor, quem estava ameaçando os franceses? Todo mundo que estava com medo da Revolução Francesa. Austríacos, prussianos, aquela nobreza que tinha fugido. Todo mundo estava com medo, mano, dessa revolução se espalhar pela Europa. Então toda essa galera meio que se juntou ali, montaram um exército e mandaram um recado para os franceses. E aí ficou aquela situação assim, você fala, professor,
como que os franceses responderam a isso, mano? Os franceses primeiro analisaram a situação. Falaram assim, meu, quem tá por trás dessas ameaças aí? Viram que as duas maiores potências da época estavam lá. Prússia e Áustria. E a nobreza que tinha fugido. Uma galera lá ligada à família real e tudo mais. Aí os franceses pensaram assim, mano, a gente tem que dar uma resposta pra esses caras, mano. Uma resposta muito séria. A gente tem que ir lá e dialogar, porque agora o bicho vai pegar, mano. Será que nós aguentamos os caras na porrada, mano? Sei não, mano. Vamos responder, vamos. Os franceses se organizaram e foram responder pros caras. Tipo, ó, dá licencinha, tá? Porque aqui na França quem manda somos nós agora. Vocês estão da fronteira pra lá e, ó, não dá palpite aqui não. Que aqui a gente vai fazer o que a gente quiser, mano. Aqui, ó, francês, mano, é nós. Um negócio mais ou menos assim. Aqui é nós na quebrada, velho, tá ligado? E aí, mano, ficou aquela situação, né? Um olhou pro outro ali na fronteira, o austríaco olhou pro prussiano e falou, e aí, mano, o que a gente faz? Bom, a gente já tá aqui mesmo, o exército tá aqui, a gente já ameaçou, os caras não abaixaram a bolinha? Vamos invadir, velho, vamos cair pra dentro, vamos arregaçar esses caras. Professor, os caras arregaçaram, os caras invadiram? Sim, pessoinha, sim, os caras organizaram um exército, né, e com esse exército os caras invadiram a França, mano, e aonde os caras encontravam resistência, pô, a bala comia. Ah, professor, então o exército francês se mobilizou e foi todo mundo pro arrebento e a guerra aconteceu, né? Calma, presta atenção. Os caras não estavam nem conseguindo entrar num acordo sobre o governo. Jacobinos, girondinos, sansculottes, os caras estavam perdidaços. Não tinha um comandante, um general, uma força militar enquadrada para fazer a coisa acontecer. Então, assim, defender a reunião, defender a revolução, caiu no colo de quem? Do povo. De qual parte do povo? Da baixa burguesia? Da alta burguesia? Não. Dos sans-culottes, desses caras aqui, ó. Eles que estavam ali no campo, nas cidades, a galera mais pobre, que viu aquele exército vindo, o que eles entenderam? Pô, esses caras vão acabar com a revolução. Tudo que a gente construiu até agora vai acabar. E aí todo mundo falou assim, não, a gente vai enfrentar, vamos lutar contra os caras. E, pô, mas como que a gente vai lutar contra os caras e de repente cai do céu? As armas, brincadeira, não caiu do céu. Tá? Mas os caras pegaram em armas e o próprio povo foi pra luta, mano. Foi pro arrebento, o povo, mulheres, crianças, idosos, mano. Quem podia empunhar uma arma e ir pro arrebento foi, mano. E eram, assim, camponeses, eram pessoas, são os culottes, mano, enfrentando um exército treinado. E não era qualquer exército, sabe? Áustria e Prússia eram as maiores potências militares da época, saca? Então, assim, derrotar os caras era, tipo, matar o chefão. Matou o chefão, o último chefão. Era da final do jogo, mano. Entendeu? Era isso. Então os caras foram por tudo ou nada. E, professor, o que aconteceu? A bala comeu, cara. Guerra, morte, destruição, cidade sendo invadida e bala comendo, sans-culottes de um lado, exército do outro. E a coisa vai rolando, e os sans-culottes se preparam cara, e no meio de tudo isso, mano, os sans-culottes detonam, mano. Detonam os invasores. Os sans-culottes derrotam o exército austríaco, mano. Derrotam aquela coalizão que foi montada. Derrotam. Eu vou falar de novo, mano. Os sans-culottes derrotam os caras, mano. Sabe o que é isso? Você deve estar pensando, professor, foi só uma guerra. Não foi, mano. Você está falando de camponeses, você está falando de operários, pessoas que são acostumadas a cavocar terra, mano. Os caras pegam em armas, vão pra guerra e vencem os malucos, mano. Vixe, imagina a moral desses caras aqui voltando pra Prússia, mano. Voltando pro país deles e tendo que dar notícia que, tipo, a gente perdeu por um monte de fazendeiro, mano. A gente perdeu por um monte de operário, mano. Cara, como assim? A gente perdeu a guerra, cara. Meu Deus do céu. E isso, assim, galera, o que aconteceu, esse levante popular ficou conhecido na história como, né, a Comuna de Paris, ou a Comuna Insurrecional de Paris.
né? Porque, cara, é a população de Paris que pegou as armas e foi pra treta, mano, e foi pro arrebento, né? E no meio desse conflito, desse levante popular, aí que se começa a se forjar umas lideranças, né? Esses caras, eles já estavam, já faziam parte ali do auê, do arrebento, da treta, da Revolução Francesa. Mas é nesse momento que os caras, que a estrela dos caras brilham, mano, sabe? Os 45 do segundo tempo, os caras vão lá e fazem o gol que dá o título pro time. Brilhou a estrela do cara. Todo mundo vai falar deles, mano, né? E são três grandes líderes que vão comandar essa bagaça aí, né? O Danton, né? O Robespierre e o Marat. Por que eu fiz questão de colocar umas imagens deles aqui? Porque são personagens que a gente vai acompanhar eles daqui para frente agora nas nossas próximas aulas de Revolução Francesa. Tá? Eles vão ter uma importância substancial aí para a gente entender esse processo histórico. Então a coisa fica mais ou menos assim na sua cabeça a partir de agora. O rei está preso ainda. Houve uma tentativa, uma coalizão internacional de tentar acabar com a Revolução Francesa. Não deu certo. Isso fez com que a Revolução Francesa se fortalecesse, saca? Antes disso, antes dessa coalizão francesa, antes dessa coalizão aí, você lembra, os girondinos tinham muito poder. Tanto é que eles criaram uma constituição censitária, excluindo a galera mais pobre da participação política. Agora, o jogo virou, meu irmão. O jogo virou. Porque essa galera mais pobre, os sans-culottes, eles mostraram que eles podem fazer a coisa acontecer, que eles têm o poder, eles têm as armas. E agora existe um exército montado, cara, pela população. E aí, mano, você acha que os girondinos vai pôr cara desses caras aí? Vocês acham que os girondinos vão conseguir reverter o jogo? Pois é, eu não vou te contar. Você vai ter que assistir a próxima aula para você saber disso, cara. Tá? Mas eu quero que você fique com essa treta na sua cabeça, porque o negócio foi sério, foi impactante, foi forte, mano. Entendeu? Antes dessa guerra era uma coisa, depois da Comuna de Paris a coisa mudou, mano. Fervorosamente, tá? E eu quero deixar uma dica aqui pra você. Você que quer entender melhor essa situação, quer ter uma outra visão, assiste, mano, um filme chamado Os Miseráveis, baseado na obra de Victor Hugo, que retrata pra caramba, mano. Retrata pra caramba, né? Esse período da história. E você tem tanto o filme como você tem o musical, mano. O musical, sinceramente, eu acho ele assim menos didático do que o filme. Mas é legal também. Eu aconselho você assistir o filme primeiro, depois o musical, tá? E também saiu um musical aí no teatro lá em São Paulo, muito, muito bacana, muito interessante, num teatro super bacaninha de lá. Eu tive a oportunidade de ir. Não sei se tem disponível aí no YouTube para você assistir. Também é bacana, mas assim, é mais como uma obra de arte mesmo. Historicamente, fica com o filme. E depois o outro musical que foi produzido, que é muito mais interessante para vocês aí. Beleza, pessoas? Certinho? Então eu vou despedindo aqui com o meu chimarrão. Um grande abraço para vocês e bora para a nossa aula de número 5 sobre Revolução Francesa. Qual?